tenho uma dúvida referente à escolha, né, de Botucatu com relação ao estudo. Isso foi algo ativo do senhor? O senhor foi lá atrás, falou com os caras, ou eles abriram lá um edital, falaram, queremos uma cidade, quem que se enquadra, qual vai ser, e como que foi esse momento em que Botucatu foi escolhida para fazer o estudo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, e eu falo isso em todos os lugares, e muita gente se incomodam com isso, né? Mas primeiro, foi um milagre. Então, toda a honra e toda a glória a Deus. Várias entrevistas. Foi um milagre. Porque muitos prefeitos, todos os prefeitos do mundo queriam que acontecesse o que aconteceu em Botucatu. E muitos se esforçaram tanto quanto eu. Eu não sei se esforçaram mais, de verdade. Mas muitos se esforçaram muito. E eu lembro que... Então foi um milagre. Primeiro é um milagre, então toda a honra e toda a glória a Deus. Mas teve um trabalho incansável. Teve fé, teve atitude, né? O Celso acompanhou, ele pode dar um depoimento aqui. Teve persistência. A gente, quando estava indo para Brasília, eu recebi uma mensagem que fez quase a gente voltar de Jaú. A gente estava em Jaú, a gente estava indo de carro e a gente quase voltou. A gente discutiu, fez uma reunião, eu, o Celso, o doutor André Espadaro no carro, e a gente voltava. Eu falei, não, a gente vai para frente. A gente só volta de lá com uma resposta, seja sim ou não. E a população não sabia, porque eu não queria criar expectativa. Porque não é uma obra. Não é uma obra que eu posso falar, vou fazer um posto de saúde. Se não aconteceu, o recurso não veio. Não é uma... Não, se não aconteceu, o recurso não veio. Ou não consegui fazer, porque é bem provável que a gente não consiga fazer tudo o que a gente sonhou. Mas a vacinação era um milagre, e a gente não pode brincar com isso. E criar uma expectativa na população. Tinham pessoas morrendo, parentes entubados. As pessoas estavam esperando muito isso, uma boa notícia. Eu não podia gerar uma expectativa, por mais que ela fosse real. E era real. Né? A história é longa. Talvez um outro dia que vocês me convidem, eu venha aqui para falar só sobre isso, porque é uma história longa e bonita. Queremos muito. Mas resumindo, foi um milagre, mas que acho que Deus provou nossa persistência. A gente tomou porta na cara, teve reuniões com a Janssen, e eles não acreditaram no potencial de Botucatu e na capacidade de a gente fazer um estudo de efetividade. E foi uma dessas reuniões frustradas com a Janssen que uma cientista de Oxford ficou sabendo desse sonho nosso e entrou em contato com a gente, e a gente começou a trabalhar esse sonho. Até arrepia. Né? 2 meses escrevendo esse projeto. Algumas vezes nesses 2 meses a gente teve muita esperança. Algumas vezes, Pedro, nesses 2 meses a gente perdeu as esperanças, mas no outro dia, de manhã, a gente acordava e vamos para a luta, até que a gente resolveu pegar o carro e ir para Brasília e falar, a gente só volta de lá com uma resposta. E por um outro milagre, o ministro, né, Marcelo Queiroga, eu sei que ele é muito questionado, eu sou muito grato a ele, e a humildade desse médico, ele nos recebeu, escutou o nosso sonho e acreditou nisso, e deu um prazo para acontecer, e o sonho aconteceu, o milagre aconteceu, e a gente conseguiu vacinar toda a população de Botucatu, que inclusive foi matéria de um jornal comparando os resultados de Botucatu com Serrana. Os resultados de Botucatu são muito melhores do que Serrana, tanto do ponto de vista de abrangência de público vacinado, como terceira dose, esquema vacinal, e graças a Deus a efetividade da vacina AstraZeneca. O senhor falou hoje cedo, né, com o Haroldo Amaral. Com o Haroldo, sobre isso, né? Falei, porque teve um comparativo sobre Serrana. A gente mais ou menos vacinou a população mais ou menos na mesma época. Serrana um pouquinho antes. Outubro, Serrana triplicou o número de casos. Teve 500 e poucos casos em um mês. Uma população que é quase que um quarto da população, pelo menos um terço da população, um quarto da população de Botucatu. Mais ou menos isso. Tem 40 mil habitantes. Botucatu tem 150 mil habitantes, quase um quarto. Sim, correto? Proporção quase. Correto, Celso que está falando. Celso de exatas, 482, mais quase, ou menos isso. Quase um quarto. Então, Botucatu teve, se eu não me engano,
no mês de outubro inteiro, 50 e poucos casos. Serrana teve 10 vezes mais casos de Botucatu do que Botucatu e tendo 1/4 da população. Nossa. Então essa matéria que saiu nesse jornal de grande circulação, ela menciona exatamente isso, sucesso da vacinação em Botucatu. E a gente não pode dar moleza para o vírus. Então a gente já antecipou a terceira dose. Olha. Para todos os idosos que tomaram 2 doses de Coronavac, e agora antecipou no sábado para todos os idosos que estão acima de 60 anos, que tomaram 2 doses de AstraZeneca, tomaram a terceira de Pfizer, e também os profissionais de saúde e profissionais de segurança pública. A gente não pode dar trégua para o vírus e tem que monitorar diariamente a transmissão. Na minha lousa aparece... A minha lousa, quando vocês forem, eu quero convidar vocês para irem no gabinete, tem uma lousa do tamanho dessa parede aqui, que eu monitoro desde o início da pandemia todos os casos. Então parece um monte de jogo da velha, né? Porque são 7 dias por semana epidemiológica com o número de casos. Então tem desde quando a gente contabilizou 1.000 casos por semana, até agora que a gente está contabilizando 5, 8 casos por semana epidemiológica. E o senhor mostra um extremo clubismo, né, fazendo isso, porque vai vacinar o pessoal acima de 60 anos, aí é claro que vai valorizar muito mais os santistas. Privilegiar uma torcida. Vai privilegiar uma torcida. Um dos motivos de estabelecer essa faixa etária foi para vacinar a população santista. É claro, eu vi que a população está crescendo. Falei, nossa, tava vendo uma estatística lá. Senão ia acabar a torcida. Então, é por isso. Tava vendo lá a estatística, nossa, a torcida crescendo, mas não é a torcida que está crescendo, é a dos outros que está diminuindo, o Santos está se mantendo. É a proporção, né? Exato. Proporcionalmente está ficando maior, aí sim, com certeza.